Olá galera, tudo bem? Eu espero que sim. Nessa aula a gente vai estar resolvendo mais alguns exemplos. E no final dela eu vou colocar um exercício para vocês fazerem. O primeiro exemplo que eu coloco aqui para a gente estar resolvendo é o seguinte. Quantos são os números pares de três algarismos distintos? Naquela ideia que foi passada nas aulas anteriores, a gente tem que buscar está trabalhando com a maior dificuldade no primeiro momento. Então, a gente quer montar números de três algarismos. Então, já vamos colocar aqui três espacinhos. A nossa primeira informação aqui é que os números são pares. Se os números são pares, a gente já tem que começar, então, a nossa maior dificuldade é montar lá pela casa da unidade. Se o número é par, ele vai terminar com um algarismo par, um dígito par. Então, ele vai terminar com 0, com 2, com 4, com 6 ou com 8. Qualquer outro número que eu coloque aqui na última casa, na casa das unidades, fará com que o nosso número deixe de ser par. Na sequência, o que é que a gente tem que estar fazendo? Nós vamos para o primeiro algarismo. De quantos modos a gente pode escolher o primeiro algarismo? Certo? A resposta é: depende. Se não tivermos usado zero, haverão 8 maneiras de escolher esse primeiro algarismo, pois não podemos utilizar nem o zero e nem o algarismo já utilizado na primeira casa. Se a gente já tiver usado zero, haverá 9 modos de escolher o primeiro algarismo, pois o zero não pode ser usado na primeira casa. Então, assim, nós temos dessa forma, nós teremos procurado atacar, então, a maneira mais restrita. E assim a gente chega num impasse no uso do princípio multiplicativo. Esse tipo de impasse ele é comum na resolução de problemas. E há dois métodos para a gente estar conseguindo vencer esse tipo de impasse. O primeiro método consiste na gente estar voltando atrás e contar essas soluções separadamente. Como assim? A gente conta separadamente os números que terminam com zero e depois a gente vai contar os que não terminam com zero. Vamos fazer isso? Então eu vou colocar aqui, terminando com zero. Se o número termina com zero, eu só tenho uma possibilidade aqui para a minha última casa, certo? Que é o zero, porque eu já estou garantindo, vai terminar com zero. Aí eu vou voltar lá para a primeira. Na primeira casa, eu vou poder colocar qualquer um dos outros 9 algarismos que sobram. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E aqui na segunda casa, eu vou poder estar colocando qualquer um dos outros 8 algarismos que sobram. Porque eu não vou poder estar colocando nem o algarismo que eu já coloquei aqui na casa da centena e nem o zero que eu já utilizei ali na casa das unidades. Então, terminando com o zero, nós temos 72 números. Depois, a gente vem aqui. O último algarismo. Não sendo zero. Se o último algarismo não for zero, aqui para a última casinha, nós temos o quê? 4 possibilidades. Nós podemos colocar o 2, o 4,
o 6 e o 8. Aqui na primeira casa, nós poderemos colocar apenas 8 possibilidades. Por quê? A gente não vai poder colocar nem o número que a gente já colocou aqui na primeira casa, na última, desculpa, e nem o 0, porque não pode começar com 0, já que são números de 3 algarismos. Então, nós temos 8 possibilidades para cá. E, para a casa das dezenas, nós também teremos 8. Por quê? Agora, a gente não pode utilizar nem o número que a gente colocou aqui, nem o número que a gente colocou aqui. Porém, o 0 volta a poder participar da jogada. Então, nós também temos 8 possibilidades. E com isso, nós ficamos com 8 vezes 8 vezes 4. E isso dá 256. Logo, a nossa resposta vai ser a soma dessas duas continhas que nós fizemos. Logo, temos 72 mais 256 números pares de 3 algarismos distintos. Isso dá 328. Esse é o primeiro modo de estar resolvendo esse problema. O próximo modo eu vou resolver a próxima forma de outra cor. Vou colocar aqui de verde. O próximo modo, nós fazemos de conta que o 0 pode ser usado na primeira casa. Então, procedendo dessa forma, a gente vai estar fazendo conta contando números a mais. E depois a gente vai ter que estar fazendo a restrição. Tá? Então, vamos lá. Primeiramente, fazemos de conta, então, que o 0 pode ser utilizado na primeira casa. Procedendo assim, a gente vai ter 5 modos de escolher o último algarismo. Tá? Não podendo repetir o algarismo na última casa. Então, note que nós estamos permitindo o uso do 0 na primeira casa. Então, de novo, o que é que eu faço aqui? Eu montei os meus 3 espacinhos e aqui na casa das unidades eu posso colocar 5 números. Aqui na casa vou para a casa das centenas, aqui eu posso colocar 9 e aqui eu vou poder colocar 8. 9 vezes 8 vezes 5, isso daqui vai dar 360 números. Porém, aqui a gente tem os que começam com 0. Agora a gente vai ter que tirar esses números. Então vamos lá. Quantos são os números aqui que começam com 0? Aqui, então, na primeira casinha, na casa das centenas, só pode ser o 0. Aí a gente volta lá para a casa das unidades. Lá na casa das unidades, como a gente já utilizou 0, então sobram 4 números pares para a gente estar colocando ali. Logo, já utilizamos 2 números agora. Então, aqui para a casa das dezenas, a gente tem 8. Então, 1 vezes 8 vezes 4, isso vai dar 32. Então, para saber de fato quantos são os números pares de 3 algarismos distintos, agora a gente faz 360 menos 32, que dão os mesmos 328 números pares com 3 algarismos distintos. Vamos para o nosso próximo exemplo. De quantos modos diferentes 6 pessoas podem ser colocadas em fila?
Tenta fazer esse exercício sozinho, pausa o vídeo e daqui a pouco a gente resolve ele. Esse problema ele é clássico, tá? É de contagem e ele é chamado de problema de permutação simples. E ele é facilmente resolvido pelo princípio multiplicativo. Então, de fato, basta a gente escolher sucessivamente as pessoas para serem colocadas em cada posição da fila. Para escolher o primeiro da fila, nós vamos ter 6 possibilidades. Para escolher o segundo, nós teremos 5 possibilidades. Para escolher o terceiro, nós teremos 4 possibilidades. E assim sucessivamente. Então, logo, como a gente tem aqui uma fila de 6 pessoas, a primeira pessoa de 6 modos, e a segunda pessoa de 5, e a terceira de 4, e a quarta de 3, e aqui de 2, e aqui de 1. Isso daqui então vai dar 720 maneiras. 720 filas no caso, né? Vamos colocar modos mesmo. De modo geral, o número de modos de ordenar n objetos, o número de modos para se ordenar n objetos é n vezes n menos 1 vezes n menos 2 até que a gente chega no 2 vezes 1, que é representado por n fatorial. Tá? Então, a gente lê isso como n fatorial. Logo a gente vai aprender isso daqui. Vamos para o nosso último exemplo da aula de hoje. De quantos modos podem se escolher 3 jogadores de um time de futebol para representá-lo em uma cerimônia de premiação? Pensa um pouquinho e tenta fazer. Então, gente, esse é um outro problema clássico de contagem. Ele é chamado de problema de combinação simples. À primeira vista, pode parecer simples de resolver esse problema, tá? Pelo próprio princípio multiplicativo. Basta escolher um representante de cada vez. O primeiro vai poder ser escolhido de 11 formas, o segundo de 10 e o terceiro de 9. Então vamos colocar isso aqui. O primeiro é escolhido de 11 maneiras. O segundo de 10 maneiras. E o terceiro de 9 maneiras. É como se a gente montasse comissões aqui, ó. A, B e C. Mas será que é só isso para resolver esse nosso problema? Será que seria simplesmente, então, fazer 11 vezes 10 vezes 9 e isso daria igual a... Peraí, deixa eu fazer essa continha. 990? Não, galera, não é só isso. Essa solução está incorreta, mas a gente pode consertá-la, tá? Ainda dá para a gente arrumar essa solução. Como eu escrevi ali, suponha que nós tivemos escolhido aqui sucessivamente os jogadores A, B e C. A comissão de representantes assim formada seria exatamente a mesma se a gente tivesse escolhido o B, depois o A, depois o C.
ou o C, depois o B, depois o A. Então, nesse caso, a ordem que a gente está escolhendo os jogadores para representar aquela equipe na comissão de premiação não faz diferença. Tá? A ordem que eu vou estar escolhendo os 3 jogadores não faz diferença. Escolher A, B ou C, ou B, C e A, dá na mesma. Diferente das maneiras de se montar uma fila, porque aí numa montagem de fila, a ordem que você chega na fila faz diferença, porque isso vai determinar se você vai ser atendido primeiro ou não. Então, o que acontece nesse caso das filas? Por exemplo, essas duas escolhas A, B e C, ou C, B e A, elas foram contadas por nós como se fossem distintas, e elas não são. Então, o que nos permite corrigir o resultado de contagem é o fato de que todas as possíveis comissões são repetidas o mesmo número de vezes. Então, por exemplo, se eu escolher A, B e C, eu vou conseguir, por exemplo, A, B e C, A, C e B, B, A e C, B, C e A, C, A e B e C, B e A. Mas se eu pegasse uma outra comissão, por exemplo, como E, F, G, eu também teria essa comissão de várias maneiras repetida. Por exemplo, D, E, F, eu falei E, F, G, né? E, F, G, ou E, G, F, ou F, E, G, ou F, G, E, e assim sucessivamente. Então, o que é que a gente vai estar fazendo aqui? A gente tem aqui as comissões de A, B e C. Eu posso montar essas comissões com A, B e C. Aqui, o A, o primeiro dessas 3 letras pode ser montado de 3 formas diferentes. A segunda letra vai poder ocupar 2 lugares diferentes. E a terceira letra 1. Então, nós temos 6 comissões idênticas à comissão A, B e C. Então, logo, o número de comissões que a gente está procurando é o seguinte. É 990 dividido por 6. Isso vai dar 165. Então galera, ó, conforme eu havia dito, aqui a gente vai pegar e divide o 990 por 6 e a gente tem 165 modos distintos de se montar, então, essa comissão de atletas. Tá? Eu peguei o total e dividi pelas comissões repetidas. Então, na verdade, a gente tem, de um modo geral, o número de modos de se escolher P dentre N objetos representados por isso aqui. Ó. C, N, P, A, P. E a gente lê isso como combinação de N tomados P a P. E isso aqui é igual a N vezes N menos 1 por essa formulinha aqui. Que logo a gente vai aprender também. Tá? Eu vou deixar um exercício para vocês pensarem. Exercício, então. De quantos modos três pessoas podem se sentar em 5 cadeiras? Em fila. Presta atenção, porque nesse caso, então, a ordem importa, tá?
Então vocês não vão ter que fazer divisão nem nada, é só o caso mais simples mesmo. Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima.